Dr. Stevens, se alguém realmente deseja matá-lo, nem todos os policiais do mundo poderiam impedir. Se não pegar hoje, irá pegá-lo amanhã. Se não pegar aqui, irá pegá-lo em algum outro lugar. Não importa que seja um rei ou um presidente. Não importa que seja apenas um simples João Ninguém. A vida é um fio muito fino. Basta uma fração de segundo para rompê-lo. A outra face do Sidney Sheldon. Como eu já havia dito nos vídeos anteriores, o Sidney Sheldon é um projeto do canal. Nós vamos ler toda a obra do Sidney Sheldon. Isso após eu ter lido o livro de memórias dele, que é O Outro Lado de Mim. Então eu terminei O Outro Lado de Mim e resolvi pôr mãos à obra e ler a obra completa do Sidney Sheldon. E este aqui, então, é o primeiro livro lançado por ele. Por sinal, nas páginas finais aqui, quando ele vai dizer dessa vontade que ele tem, então, de escrever um romance, isso foi por volta de 1971, quando ele estava escrevendo a 6ª temporada de Ginny é um Gênio. Se você não sabe, assista o vídeo, vou deixar o cardzinho aqui, sobre O Outro Lado de Mim. Sidney Sheldon escreveu grandes coisas para a televisão. E então, na época em que ele teve a ideia desse livro, que foi ali em 71, ele estava escrevendo a 6ª temporada de Ginny é um Gênio. E quando ele teve a ideia, ele imaginou um psiquiatra, mas aqui na história é um psicólogo. Um psiquiatra que alguém estaria tentando matar, mas sem ter qualquer motivo para que esse crime acontecesse. Então tá, ele desenvolve e escreve seu primeiro livro. Por sinal, esse livro aqui ganha o prêmio Edgar Allan Poe por sua estreia, é um importante prêmio americano, e ele ganha na categoria Mistério e Suspense. Então foi um livro de estreia que já estreou bem. Não tão bem, né? Sidney Sheldon ele não fica famoso logo de cara com o lançamento desse livro. O que vai trazer o sucesso e o renome dele como romancista é o seu livro seguinte, que é O Outro Lado da Meia-Noite. Falaremos dele em breve aqui no canal. Mas vamos lá, do que se trata esse livro. Logo na primeira página, no prólogo do livro, aqui você já tem um homem andando pela rua. É a semana do Natal, falta ali 5, 6 dias para o dia 25 de dezembro. E ele está andando, está chovendo, naquele clima frio, nevando, em Nova York. E ele está no meio de uma multidão quando ele sente um golpe nas costas dele e ele cai. Corta-se a cena. E ao dizer corta-se a cena, vamos lembrar que o Sidney Sheldon trabalhou a vida toda dele como roteirista. Então as histórias dele são escritas como se fosse realmente um filme. As cenas acontecem muito rápida. E você vai lendo como se fossem cenas de filme mesmo. Ele escreve de um jeito muito simples, cru, como se fosse mesmo um roteiro. A prática dele. Mas só que é um livro interessante justamente por isso. O próprio Sidney Sheldon dizia que a missão dele era fazer o leitor querer virar a próxima página. Então, é o que ele faz logo aqui no começo. Então, corta-se a cena, você vai ter 2 policiais indo ao consultório de um psicanalista de Nova York. Esse psicanalista, que é o nosso Stevens, ele é um psicanalista muito famoso, um dos psicanalistas mais famosos dos Estados Unidos. Lembrando que a história vai se passar nos anos 70, tá? E os policiais vão lá com uma roupa, um casaco do doutor e perguntam se o doutor conhece aquele casaco. Ele vai dizer que sim. Ele então tinha um paciente seu usando esse seu casaco e ele foi assassinado no meio da rua com uma punhalada nas costas. E os policiais querem questionar, perguntar o que estava acontecendo, tudo, e ele vai dizer que esse paciente que morreu, lembrando, por isso que eu destaquei que é nos anos 70, esse paciente que morreu era homossexual e fazia um tratamento com ele para poder virar hétero. Lembrando, gente, que a OMS só reconheceu, né, foi na última década, que homossexualismo não é doença. Tanto que se mudou homossexualismo para homossexualidade, porque esse infixo lismo aí define doença, tá? Então, nessa época em que acontece o livro, eles eram tratados ainda como doentes e procuravam psicólogos, psiquiatras e analistas para poder tratar-se. A gente sabe que é uma coisa dessa época e que já mudou, né? Não tem nada a ver com doença. Então, ele foi assassinado. E a polícia quer investigar e o policial, um dos investigadores, já conhecia o Dr. Stevens. E ele não gosta nada do Dr. Stevens porque há uns 5 anos atrás
um bandido matou um amigo policial desse investigador, e ele só não foi para a cadeira elétrica porque o Dr. Stevens, como psicólogo, foi ao tribunal e disse que o homem que atirou tinha um transtorno. Então a pena foi modificada para a cadeira elétrica, ele foi mandado para uma clínica psiquiátrica. Então esse investigador já não vai muito com a cara do médico, porque ele queria que aquele bandido daquela época tivesse sido eletrocutado. Tá bom. E esse investigador, talvez por causa disso, começa a suspeitar que o próprio Dr. Stevens tenha assassinado aquele paciente. Mas tudo bem. Vão para casa, fazem as perguntas lá, voltam para casa. À noite, quando o Dr. Stevens vai embora, fica a secretária dele. A secretária dele tem uma historinha também interessante, porque ele estava no tribunal também, há uns 2, 3 anos atrás, e essa menina era prostituta, vendia droga, e o juiz queria prendê-la ou arrumar um tutor para ela. E o Dr. Stevens se oferece para ser o tutor daquela menina, diz que ela tem futuro, e leva ela para o apartamento dele. Chegando no apartamento, ela vai se oferecer para ele, nua, e ele, obviamente, como profissional, não quer sair com ela, tudo, nada disso, deixa ela morar ali por um tempo com ele, e depois contrata ela para ser a secretária dele. Então eles têm uma ligação, tem uma história ali forte, ele ajudou ela, tudo, tá ok. Mas tá, então ele vai embora, deixa a secretária lá fechando o escritório e vai para casa. No cair da noite, depois que as horas já são muito avançadas, ele recebe uma ligação. É a polícia pedindo para ele ir até o escritório. Chegando lá, o que eles encontram? O escritório todo revirado e essa secretária, essa menina, não tinha mais de seus 19 anos, está morta. Mas ela não foi só morta, ela foi morta e torturada. E aparentemente não tem qualquer motivo ou ligação. Mas é óbvio, né? Que quando você tem alguém que morre torturada, é óbvio que aquele que a matou queria alguma coisa. E o Dr. Steven confirma que não tem nada ali no escritório que uma pessoa poderia querer. A não ser talvez a fita dos pacientes. Mas nem a secretária sabia onde ficavam essas fitas, só o médico guardava porque é a vida pessoal de cada um. O investigador, são 2 investigadores. O investigador Angeli, que é o mais brando, tudo, tenta conversar com o doutor, mas o outro, que é o McGriff, que tem raiva do doutor, começa a falar, morreu um, morreu outro, o senhor nunca está presente, pá, e tenta a todo momento, né, jogar ali pra cima do psicólogo. Mas tá, as investigações vão continuar. E esse médico começa a imaginar que ele está sendo perseguido o tempo todo. Ou será, ele vai se autoanalisando também, que não é ele que está matando essas pessoas. Mas a história começa a ficar um pouco mais difícil quando se descobre que aquela secretária estava grávida. E você acompanhando o que se narra sobre o psicanalista, sobre esse psicólogo, ele não é um psicólogo muito... Por quê? Naquele momento, naquela época, quando a menina se apresentou nua na frente dele, ele até que queria, mas ele resistiu. E ele tá transtornado. E uma outra coisa que faz esse psicólogo estar transtornado é que, como eu disse, estão na época do Natal. E ele já foi casado. E a esposa que estava grávida morreu na época do Natal. Então os pensamentos dele, já naquela época, já são meio conturbados nesse período do ano. E mais isso? Mas não bastasse isso, a secretária dele também estava grávida. E aí dá mais pano para a polícia, que acredita que foi o doutor que engravidou a moça, que aquele cara que estava se tratando contra homossexualidade, né? Poderia ter descoberto que o médico engravidou a secretária e estava chantageando ele foi lá e matou a moça. E você vai ter um leque de tudo isso. Mas, como você imagina que pode ter sido o próprio psicólogo que assassinou, o Sidney Sheldon também vai nos apresentar outras pessoas que poderiam ter cometido isso. Ele vai nos apresentar quem? Ele vai nos apresentar os pacientes do Dr. Stevens. Entre os pacientes dele tem uma atriz que é viciada em sexo. Você tem, e por sinal, essa atriz viciada em sexo foi expulsa de Hollywood e o doutor não sabe bem o motivo. Você tem um outro que é um alto executivo que tem mania de perseguição, ele é paranoico, ele acha que alguém quer matar ele, quer roubar o lugar dele na empresa. Você tem uma moça que simplesmente vai lá se consultar com ele, mas ela não tem problema nenhum, ela só quer alguém para conversar.
Então, você tem todo este leque, todo esse mistério aqui em A Outra Face. Então, é um ótimo romance de estreia. Eu acho que é um dos livros mais curtos de Sidney Sheldon. Tem 239 páginas. Mas, assim, é aquele livro que você quer saber o que vai acontecer o tempo todo. E várias coisas vão acontecer. Você vai conhecer os pacientes dele. Você vai conhecer o amigo dele que indicava pessoas para o consultório. Você vai conhecer mais a fundo a história do próprio psicanalista, da secretária dele, das pessoas que cercam ele, e por que a vida tá assim, e quem tá tentando matá-lo, e por quê. Chega uma parte do livro ali pela metade que você até suspeita quem seja, mas você não sabe o porquê. O porquê é bem pro final mesmo, e vou te falar, é bem plausível, é bem interessante mesmo a história. Ele vai, obviamente, no desespero para descobrir quem que é o assassino, contratar um detetive. Ele vai sofrer vários atentados, vão invadir o escritório dele, vão colocar bomba no carro dele. Então tem tudo essas coisas assim. Então é uma boa distração, tá? Recomendo esse primeiro livro do Sidney Sheldon, recomendadíssimo. A Outra Face, um romance de estreia que foi uma estreia sensacional. E o próximo livro do Sidney Sheldon que nós vamos ler, até a semana que vem já vai sair, porque está atrasado, era o livro que era para ser lido em fevereiro, esse aqui era janeiro. Em fevereiro era para ter lido O Outro Lado da Meia-Noite, que deu o boom na fama mundial do Sidney Sheldon. Inclusive, vale comentar que o Sidney Sheldon ficou famoso no mundo todo por criar grandes heroínas, o que não acontece no seu romance de estreia. O personagem aqui é masculino, né? Então vamos descobrir lá no Outro Lado da Meia-Noite qual foi a receita dele para ter estourado no mundo todo. Apesar de ter sido um roteirista de sucesso, não era famoso. Ele fica famoso com seus livros, principalmente esse segundo, que vai ser nossa próxima leitura. Se ainda não tem, pode adquirir O Outro Lado da Meia-Noite para o próximo vídeo, que provavelmente será a semana que vem. E não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu joinha e aproveite a parte de comentários, tá? Então fica a dica aí de O Outro Lado, A Outra Face. Um abraço para todo mundo e até os próximos vídeos.